Fala, cinéfilos! Tudo bem com vocês? Alan aqui para apresentar para vocês os filmes que vão lançar agora no mês de maio. Muita coisa interessante porque maio está assim repleto de lançamentos insanos. Então, sem mais enrolação, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ajuda demais a gente. Aí se você não gostar do vídeo, por exemplo, aí lá no final você tira, beleza? Então por isso, deixa o like agora no começo para você não esquecer. Tranquilo? Então, bora lá conferir todos esses lançamentos. E já começa no primeiro dia do mês, porque aqui no Brasil o calendário, de lançamentos começa na quinta-feira, e a quinta-feira coincide com o dia 1º, que chega o filme Thunderbolts, um novo filme da Marvel que estava meio devagar o ano passado e agora, em 2025 veio com uma cacetada de produções, muita coisa mesmo. Só esse ano eles já lançaram a animação do Homem-Aranha, que tem um visual meio de quadrinhos, lançaram o filme do Capitão América, a série do Demolidor e agora Thunderbolts. Fora que eles ainda têm em 2025 mais umas 5, 6 produções, se eu não me engano. Mas enfim, a gente está falando aqui de Thunderbolts. E como eles querem vender Thunderbolts pra gente, porque eles soltaram 5 trailers. 5 trailers. Não é pouca coisa, viu? Porque, olha, eles querem vender demais esse filme pra gente e o porquê a gente não sabe. Porque, diga-se de passagem, é um grupo de heróis, No caso ali, alguns vilões que se tornaram heróis ou uma espécie de anti-heróis em algum aspecto, que são vilões ou personagens que apareceram em outros filmes. Alguns desses personagens já foram vilões de outros filmes, por exemplo, tem vilão do Homem-Formiga, se eu não me engano tem 2, tem um vilão de Viúva Negra, então tem uma galera meio esquisita aqui. E que, diga-se de passagem, é uma espécie de Esquadrão Suicida da Marvel, mais ou menos nessa proposta. O filme, então, pode ser aí interessante por apresentar um personagem que pode ser crucial para o futuro da franquia. Um personagem super poderoso que é o Sentinela, basicamente. Que ao mesmo tempo pode ser um herói ou um vilão. Vai depender aí do dia que ele acordar, basicamente. Porque ele é a própria antítese. Fora que ele é um personagem insano de poderoso, dentro do universo da Marvel. Ele é uma espécie de Superman bombado, mais ou menos nessa pegada, onde o poder dele é, assim, gigantesco mesmo. É insano, quase não dá pra medir, basicamente. E esse personagem vai ser, então, o grande, talvez, triunfo do filme. Não sabemos ao certo se vai ser mesmo, mas é a grande aposta da Marvel para Thunderbolts. E bom, no mesmo dia temos um filme meio esquisito, diga-se de passagem. Como vocês sabem, há um tempo atrás, a primeira versão do Mickey, que é aquele Mickey do barquinho, não sei se vocês lembram, esse Mickey acabou perdendo, a questão aí dos direitos autorais. Agora ele é domínio público e qualquer um pode fazer uma obra dele. E a galera, vocês estão ligados, gosta de fazer umas atrocidades. E é basicamente o que Screamboat é, porque eles fizeram esse filme aqui com o Mickey do barquinho e com esse mesmo tema eles aplicaram aqui no filme, subintitulado de Terror a Bordo. O filme traz então o Mickey como uma espécie de monstro ou algo do tipo que vai aterrorizar a galera ali de um bar. Deve ser uma porcaria esse filme, mas fica aqui a menção honrosa para vocês que gostam desses tipos de filmes trash. Esse aqui é trecheira mesmo. Naquela pegada do Ursinho Pooh, não sei se vocês lembram que lançou 2, 3 filmes no mesmo ano. Então, é mais ou menos essa a pegada. Então, se você curte, tá aí, vai lançar. Outra pedrada do mês de maio é Karate Kid Legends. O novo filme da franquia Karate Kid também chega agora no mês de maio e vai unir as gerações de Karate Kid, basicamente, trazendo o mestre Miyagi, vivido aí pelo Jack Chan, que teve um filme anos atrás, com o filho do Will Smith, que na verdade não era bem Karate Kid, porque ele estava ensinando Kung Fu, então, sei lá, mas enfim. E, claro, o Daniel LaRusso, personagem aí que é dos clássicos, inclusive da própria série Karate Kid. Quer dizer, a série não é Karate Kid, a série é Cobra Kai. Mas enfim, vocês entenderam. Unindo então esses dois mundos para ensinar um novo aprendiz as artes marciais aí supremas, basicamente, unindo o Karatê com o próprio Kung Fu. E é basicamente essa a premissa do filme. Eu falei Mestre Miyagi, vivido pelo Jack Chan, não, é Sr. Han, o nome dele na verdade, confundi aí, mas enfim. O filme então vai trazer aí uma nova entrada para a franquia, o que pode significar aí
outros filmes, visto o sucesso, né, que fez aí a série da Netflix. Então, cabe aí a gente saber se vai ser um filme à altura da franquia, né, da trilogia original, ou se vai ser qualquer coisa, né, porque o do Jack Chan mesmo mais ou menos, né? E também é nesse mês que vai sair o filme Invencível. Esse filme eu estou bem ansioso para assistir, porque conta uma história um pouco mais dramática e como é a vida de uma pessoa, né, no caso aqui, de uma criança, que é o Austin. Ele é portador, né, de algumas doenças, no caso aqui 2 mais específicas, que é o autismo e também uma doença rara que deixa seus ossos quebradiços. Me lembra aquele, né, filme lá meio esquisito do Samuel Jackson, O Vidro, né? Quer dizer, o filme não é esquisito, ele é dentro do filme, mas enfim. O filme então vai trazer essa perspectiva vivida por Austin com essas doenças, né, peculiares, para dizer o mínimo, porque quem tá ligado aí, né, eu, por exemplo, tenho primos autistas e, assim, dependendo do nível de autismo, é complicado essa questão aí dos ossos quebradiços, porque eles dão uns surtos e pode acontecer de, né, ocasionar aí um acidente, então provavelmente isso vai fazer parte, né, dessa questão aí dentro do filme, né? Como a criança vai lidar com essas coisas. Porque, além de tudo isso, ele ainda é uma criança, né? Então eles têm as próprias questões de criança. Tem a manha, tem aqueles momentos de desobediência. Então tudo isso junto com a própria doença. É complicado aí. E é um filme bem interessante. Inclusive eu tô querendo assistir com a galera aqui da minha família, né? Levar meus primos, né? Levar aí minha tia e fazer aí uma sessão interessante. E vindo pro meio do mês, temos mais um filme de terror, mas esse aqui promete ser um pouco melhor. Premonição 6. A franquia retorna após muitos e muitos anos. Cerca de 17 anos, se eu não me engano, desde o último filme, algo por aí. O editor vai estar me corrigindo se eu estiver errado. Mas enfim, Premonição 6 vai trazer uma história um pouco diferente. O que a gente via, né, nos filmes anteriores é que não tinha uma certa conexão entre os personagens de um filme para outro. E aí nos últimos, ali no Premonição 5, ali, tinha uma certa questão dessa conexão, que seria a própria morte, que é a grande vilã, né, do filme. Aqui no 6, subintitulado de Laços de Sangue, aqui no Brasil, vai trazer aí uma novidade para a franquia, onde uma pessoa acabou sobrevivendo, né, à questão da morte. Mas, por ela ter sobrevivido, algumas coisas vão começar a assolar a vida dela. Na verdade, é a vida da família dela. Porque se ela sobreviveu à morte, logo a família dela existe. E se a morte não brinca, né, em serviço, ela vai tentar corrigir isso a todo custo. Ou seja, não era para essa família existir e agora a morte está atrás deles. Vamos ver toda essa questão, né, da própria premonição e como as atrocidades que podem acontecer nesse filme, que pode sim te dar medos novos. Se prepara, porque eu nunca mais fiquei atrás de um caminhão da mesma forma. E também é neste mês que temos o live action de Lilo e Stitch. O que esperar de maio? Tudo, basicamente. Maio tá uma loucura e Lilo e Stitch ainda vai lançar neste mês. E se prepara porque não é a última pedrada desse mês. O novo live action da Disney tem tudo para dar certo. Porque Branca de Neve foi aquele fiasco total, aquele filme horroroso. Assim, não é tão ruim quanto as pessoas falam, mas é ruim, sabe? Então, como eu disse lá na minha análise, vocês vão conferir lá para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Mas enfim, aqui eles têm a faca e o queijo na mão, porque o personagem que seria o personagem de CGI, que eles podiam ter errado a mão, eles acertaram. Cabe eles seguirem a história e colocar aí numa perspectiva que funcione, né, nessa nova abordagem que eles estão tendo para essa adaptação. Como eu disse, uma adaptação. Vão ter algumas mudanças, mas ainda assim eles precisam, né, colocar aí a questão de Lilo e Stitch, que é um ser alienígena vindo do espaço, ficção científica, todas essas paradas. Então, vamos ver aí como vai ficar essas paradas, porque eles não mostraram alguns personagens da animação original, como o Gunther, como o Jumba Juquiba, que, assim,
pode ser uma coisa estranha, mas ao mesmo tempo a gente fica com essa, né? O Stitch eles acertaram, então pode ser aí que a gente veja essa questão aí dentro do cinema. Jumba Juquiba é uma grande incógnita para mim, mas enfim, o filme traz aí a história, né, de Lilo, que acaba encontrando o Stitch, encontrando em muitas aspas, né, mas enfim, onde ele vai acabar tentando adentrar a Ohana, a família da Lilo, e claro, com a Nani, que é a sua irmã mais velha, que após a morte de seus pais tem que criar a Lilo sozinha, com aqueles monte de problema, né, de irmão mais velho e agora com uma filha para cuidar, basicamente. Então, unindo essas duas coisas, um alienígena ainda por cima, vocês estão ligados aí por onde essas tretas vão levar, né? Mas enfim, Lilo e Stitch chega ainda em maio. E no mesmo dia, pasmem, chega Missão Impossível Acerto Final. O último filme da franquia Missão Impossível, vivido aí pelo Tom Cruise, basicamente. O filme, então, vai continuar os eventos diretamente, né, do que foi ali o filme Acerto de Contas, que, diga-se de passagem, foi um ótimo filme. Fazia algum tempo que a gente não via filmes de ação com essa qualidade. Caía sempre na mesmice. E eles retornaram, então, né, com o Top Gun Maverick, o próprio Acerto de Contas, e agora a gente espera muito de o acerto final. O filme não teve uma sinopse toda elaborada, a gente vai ter que descobrir nos cinemas mesmo, mas, diga-se de passagem, a premissa é interessante, para dizer o mínimo, e bem atual, visto que no último filme, Ethan Hunt está enfrentando uma IA suprema, que está tentando de toda forma, né, se apoderar basicamente da rede de computadores universal. E ele tem que impedir de que isso tudo aconteça, porque pode ser a ruína da humanidade. Então vamos esperar coisas boas e, claro, Tom Cruise correndo a beça. Temos um filme que eu achei meio besta, porque, assim, é um filme um pouco mais juvenil, eu diria, para mais infantil. Nessa pegada um pouco mais juvenil mesmo, infantil, né, desses filmes de aventura, mais ou menos essa pegada, que é o filme Fonte da Juventude, que vai sair diretamente para o Apple TV Plus. O filme, então, né, vai trazer aí um aventureiro que está em busca da fonte da juventude. Então vai ser essas aventurinhas um pouco mais de boas, mais tranquilas. Então fica aqui também a menção aí a esse filme que lança agora em maio. E também é neste mês, no mesmo dia inclusive, chega na Netflix o quarto filme da franquia Rua do Medo. Quem lembra que a Netflix fez uma loucuragem e lançou os 3 filmes uma semana de distância do outro. E agora, né, chegando aí o quarto filme, subintitulado de A Rainha do Baile. O título, né, vai ser adaptado do livro de mesmo nome, onde temos uma questão aí, porque, né, vamos voltar para a cidade que a gente já conhece, da Rua do Medo, só que agora ambientado em 1988, onde um grupo de garotas disputando ali como rainha do baile, né, fazendo toda a propaganda, né, as coisas ali para se tornar a rainha do bairro, até que uma nova nomeada, né, uma forasteira basicamente, vinda de outra escola, acaba se juntando a elas nesse comitê da realeza, né, que eles estão fazendo aí. E aí começa a vir as coisas estranhas, porque eles começam a notar que as concorrentes estão desaparecendo. E aí vem a grande questão: quem é que tá dando um fim nisso tudo? Será que é a forasteira? Não sabemos, né? Vamos ter que conferir aí na Netflix no dia 23 de maio. Fica ligado lá na vermelhinha, hein? E no dia 29 temos O Esquema Fenício, um filme de Wes Anderson. E esse aqui, na hora que eu bati o olho, eu falei, Wes Anderson, porque a filmografia do cara é insana. Temos aí, sei lá, Asteroid City, que é bem legal, o Hotel Budapeste, tem vários outros aí da filmografia do cara que são insanas. E ele tem essa visão um pouco diferente, de quadros montados na perspectiva certinho, tudo alinhado, tudo, sabe, bem encaixado mesmo, tudo tem uma proposta, né? A filmografia do cara é insana, né? A fotografia dele é bem característica, né? Ele tem essa mão aí dentro do filme. E o filme vai trazer toda essa, né, questão aí do Wes Anderson com uma história de plano de fundo, onde vamos ter aí
um rico, né, basicamente, um bilionário, milionário, não sei lá ao certo, um cara muito rico, um dos homens mais ricos da Europa, que vai ter que trabalhar e fazer de tudo para conseguir, né, colocar o seu plano em dia. O filme vai trazer aí toda uma, né, carga aí interessante para essa questão, pedindo assim a ajuda de sua filha, que pode realmente mudar, né, a direção dos seus negócios. Então o filme parece promissor e, claro, o Wes Anderson, pelo menos a gente tem que ficar de olho. E teríamos, né, ou vamos ter um lançamento nos Estados Unidos, mas o filme não chega aqui no Brasil, mas vai ficar aqui uma menção também, que é um novo filme de terror da A24, que se chama Faça Ela Voltar, dos mesmos idealizadores de Fale Comigo, basicamente. Então, se vocês, né, assistiram Fale Comigo, já estão ligados do que esperar. O filme chega, né, nos Estados Unidos no dia 30 de maio, mas aparentemente até o momento somente no dia 21 de agosto aqui no Brasil. Então só fica aqui a menção, porque eles lançaram filmes independentes aqui no Brasil como distribuidora A24 mesmo. Não sabemos qual foi o acordo aí e se esse filme chegaria aqui no Brasil, né, com o selo da A24 como distribuidora. Por isso eu deixei aqui como menção, beleza? Mas aparentemente só em agosto mesmo. E aqui para fechar o mês temos um filme na Max. Eu ia deixar passar, mas o elenco e, claro, o roteirista e idealizador do filme me chamaram a atenção, porque o filme está sendo protagonizado por Steve Carell e o roteiro de Jess Armstrong. Para quem não conhece, é só o roteirista da fantástica série Succession, que acabou já fazem 2 anos, se eu não me engano, e assim, rebentava na premiação e levava todos os prêmios para casa nos festivais aí da vida, né? A série realmente é insana e claro que a gente ficaria de olho, né, nas novas produções desse roteirista e vamos ver aí o que ele vai fazer, né, colocando aí o Steve Carell à frente desse projeto como ator principal, onde vamos acompanhar um grupo de 4 bilionários que juntos têm aí 371 bilhões de dólares, isso mesmo, uma grana absurda, que acabam se reunindo para umas férias com o mundo basicamente pegando fogo em uma crise que parece não ter fim. E eles claramente, né, vivendo uma onda controversa ao que o mundo está passando. O filme promete ser aí uma reviravolta e uma crítica social aí aos bilionários, ao mesmo tempo que tenta entregar uma história coesa e interessante. Vamos ficar de olho nesse aqui, porque olha, parece promissor, vindo da Max com o roteirista, né, de Succession junto com Steve Carell, promete muito, então fica ligado aí. E bom, esses foram os principais lançamentos, né, que tem um monte de lançamento, mas ainda assim não é tudo, então DJ, aumente o som para o nosso Highlight Reels com outros filmes que chegam no mês de maio. Bom, pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e sempre ficar ligado aí no que vai lançar, beleza? Então, vou deixar algumas recomendações, como a nossa playlist que eu falei aqui das resenhas, né? Que eu mencionei aí, Branca de Neve, vai estar aqui para vocês. E também, né, a nossa playlist de lançamentos do mês, que às vezes você perdeu alguma coisa e o filme que você quer assistir, às vezes já chegou até no stream. Então vai lá conferir, tranquilo? Então agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço e fui!